Olá, sejam bem-vindos a mais uma live aqui do Nutri Tá On, uma série de lives semanais onde eu te ajudo a emagrecer de forma descomplicada, de forma definitiva. Para quem não me conhece, eu sou a Alana, sou nutricionista e o tema da live de hoje é 4 formas de você criar bons hábitos para você começar a emagrecer já. Bom, não tem como falar de emagrecimento sem falar de hábitos, né? O que são hábitos, na verdade? São comportamentos que a gente faz de forma repetida até que isso se torne uma coisa automática. Então, de tanto a gente fazer sempre, a gente acaba se acostumando e acaba não percebendo o que faz. Então, a gente tem tanto hábitos bons como hábitos ruins. Então, isso pode ser quebrado, né? Os hábitos ruins você consegue deixar de fazer hábitos ruins e criar também bons hábitos que você deseja aí para o seu estilo de vida, para uma vida mais saudável. Aqui a gente está falando de emagrecimento, para você começar a emagrecer, coisas que você precisa fazer para isso acontecer. Por que é tão difícil a gente criar novos hábitos? Justamente porque a gente precisa repetir, fazer a mesma ação sempre. O que muitas pessoas fazem é desistir. Deixa eu só fechar aqui. Desistir no meio do caminho porque não repetem vezes o suficiente para isso acontecer. Então, mais do que você fazer por um período de tempo, então durante 30 dias eu vou me comprometer a não beber o meu café com açúcar. Se você não faz isso, o que mais importa não é esse período de 30 dias, e sim as vezes que você fez isso durante esses 30 dias. Então, quanto mais você repetir, quanto mais você fazer, mais isso vai se fixar como um comportamento, e durante um tempo, depois de um tempo que você fizer isso vai se tornar uma coisa muito automática. Sempre que eu falo de hábitos, eu sempre me baseio em um livro que eu li, e eu sempre comento dele aqui, que mudou muito a minha vida, inclusive, em relação a hábitos, em relação a fazer coisas que eu não estava conseguindo fazer e que eu gosto muito e super indico, que é o Hábitos Atômicos. É esse livro aqui, ó. Eu amo esse livro aqui. Isso aqui me ensinou muita coisa, inclusive eu quero até ler ele de novo, que tem muita informação importante aqui que precisa ser reforçada. Mas eu consegui criar alguns hábitos a partir desse livro aqui. Então aqui eu vou trazer algumas coisas que eu aprendi nesse livro, de acordo com esse autor aqui, de como você pode, então, criar esses hábitos a partir de algumas leis que ele fala, que são as leis da mudança de comportamento, tá? Então, os hábitos, eles começam, na verdade, é um ciclo, né? Como que você cria um hábito? Você tem um estímulo. Então, existem 4 coisas: o estímulo, o desejo, a recompensa, estímulo, desejo, resposta e recompensa. O que é isso? O estímulo é quando você vê, ele pode ser visual, ele pode ser de cheiro, ele pode ser de som. Você tem um estímulo que te desperta a fazer determinada ação. Então, vem o estímulo, depois do estímulo você tem o desejo, então o desejo de fazer aquela ação, a resposta, que é a ação em si, e a recompensa, que é o que aquela ação trouxe de bom para você. Então, nesse ciclo, né, que são essas fases de estímulo, desejo, recompensa, ação e recompensa, você tem fases ali que são a fase que você tem um problema e a fase que você tem uma solução. Qual que seria a fase do problema? Estímulo e desejo. Então eu vou dar um exemplo claro disso. Você passou por uma rua ali e sentiu um cheirinho de donut, né? Que é até o exemplo que ele dá aqui no livro. Então, isso gerou o estímulo. Então, passei e senti o cheiro do donut lá, deu o estímulo de querer comer aquilo, né? E como eu falei, pode ser visual, pode ser cheiro, pode ser de som. Isso desperta um desejo de você querer comprar aquele donut. Aí vem a fase, essa é a fase do problema. Senti o cheiro e tô com esse desejo, preciso resolver isso. Aí vem a fase da resposta, que é a ação em si. Então, eu vou comprar esse donut para eu comer. Então, eu vou lá e compro, essa seria a resposta. E a recompensa
É o que eu sinto comendo aquele donut e o que eu associo aquilo à resolução de um problema. Então, eu preciso daquele donut, isso é um problema. Eu resolvi comendo. Isso acontece com várias situações da vida da gente. Então, quando você chega, por exemplo, estressado do trabalho, as primeiras vezes que você faz isso, você usa a comida para se recompensar, é assim que o seu cérebro se comporta. Então, você tem o estímulo de estou estressada, então eu vi alguma coisa que eu gosto, eu lembrei de alguma coisa, isso gerou um estímulo que vai gerar um desejo, então, de comer alguma coisa, né, pra satisfazer ali a minha vontade e ter essa recompensa. Eu vou fazer a ação, que é comer essa certa coisa que eu imaginei, e aí eu vou ter a recompensa, que é comi. Então, aquela comida é associada à resolução do meu problema. Qual que é o meu problema? O meu estresse no trabalho. Então, todas as vezes que você se sentir estressado, que tiver um estresse no trabalho, você vai associar o estresse do trabalho como a resolução comer. Da mesma forma, isso pode acontecer com alguma coisa positiva que você faça. Então, estou estressada no trabalho, acontecia muito isso comigo no meu trabalho. Eu sempre treinava depois que eu saía do trabalho e isso me ajudava muito, porque eu tinha um dia muito estressante, então eu associava muito o exercício a aliviar o meu estresse, ao contrário de comer para aliviar o estresse. Então você consegue visualizar como se forma um hábito, como que você começa a fazer determinadas coisas de forma repetida, é porque o seu cérebro entende que aquilo é uma solução para o problema que você está passando, tá? Então, existem as 4 leis, de acordo com esse livro, que são as 4 leis da mudança de comportamento. Então, por isso que são 4 formas de você começar a criar bons hábitos. Então, existem formas que você pode fazer para que isso se torne mais claro para você, mais fácil de você conseguir fazer, seja qual for o hábito que você deseja criar em relação à alimentação ou não, ou em relação a qualquer outra coisa, que você pode usar essas leis para te ajudar. A primeira delas é a lei torne-o claro. Você precisa deixar com que seu hábito seja o mais claro possível para você. Então, você tem ali os hábitos que você faz na sua rotina diariamente, hábitos que são bons, hábitos que não são bons. Então, uma boa ação de você fazer, uma coisa legal de você fazer primeiro, é você identificar esses hábitos. Independente se você acha que é bom ou se você acha que é ruim, para que você entenda as coisas que você faz de forma automática. Exemplo, escovar o dente é um hábito que você tem, que você criou lá desde a sua infância, porque a sua mãe falava para você fazer isso, e você tinha que fazer todos os dias, né? Que você acabou incorporando isso. Só que quando você era criança, isso não era uma coisa tão simples, tão fácil de fazer. Era mais difícil, né? Às vezes a mãe até fica insistindo para fazer, a criança não quer, tomar banho também, né? Mas hoje, de tanto repetir, isso é uma coisa tão automática que se você, por exemplo, vai pra balada e volta, mesmo às vezes você tendo bebido todas, você vai lá, não, vou escovar meu dente antes de dormir, porque já é uma coisa que tá totalmente automática pra você. Se você não fizer, parece que, assim, a sua vida não vai seguir normalmente. Você tem que fazer porque é um hábito totalmente automático. Então, deixar claro, ser intencional nas coisas que você faz, ajuda você a, de fato, cumprir esse hábito. Exemplo também, você visualizar e ver ali aonde você quer cumprir determinado hábito, por exemplo, horário e local para fazer as coisas. Eu dou exemplo muito da atividade física, né? Quem está começando a fazer atividade física, que já é bem difícil de começar, de fazer, de manter, é legal que a pessoa tenha uma rotina de horário para fazer. Então, acordei, ali o meu horário de fazer atividade física é de manhã, então sempre vou naquele horário. E é bom manter esse horário, para você ir todos os dias e seu cérebro já entender que naquele horário é a hora de você fazer atividade física. Se você fica mudando muito isso na sua rotina, cada dia você vai num horário, vai num dia que quer, outro não vai, você não consegue fazer com que isso é mais difícil, tornar isso uma coisa automática. Com o tempo, depois que você já incorporou esse hábito de atividade física, você passa a gostar de fazer atividade física, isso muda, né? Independente do horário, você consegue ir.
Mas no começo é importante que você tenha essa rotina de ter um horário certinho para fazer as coisas. E um exemplo disso é atividade física. Outro exemplo também, um horário para cozinhar. Então, quando a gente fala de emagrecimento, sempre cai no assunto de planejamento, né? Se você não tem um planejamento das coisas, fica mais difícil você seguir. Então, é importante que você defina ali na sua rotina qual que é o melhor horário para eu cozinhar. Então, eu vou fazer minha refeição da semana ou vou fazer a cada 3 dias, não sei. Define ali a sua rotina e deixa definido mesmo o horário que você vai fazer, qual dia da semana que você vai fazer. Isso você está tornando essa atitude, essa ação mais clara. Porque se você deixar só assim na cabeça, né? Então, eu preciso fazer a minha comida para eu conseguir fazer ali minhas refeições saudáveis, ter um planejamento certinho, mas você não anota nada, não visualiza, não sabe que dia, não sabe que hora. Isso não vai deixar essa ação clara na sua cabeça e vai ficar mais fácil de você deixar de fazer, porque você nem sabe quando, nem sabe onde, nem sabe qual hora. Então, isso precisa estar bem definido. A clareza ela é sempre muito importante. Outra coisa, para deixar esse hábito mais claro, que você quer implementar esse bom hábito, você precisa deixar esse hábito mais visível para você. Então, pensa na sua casa. Se você nunca tem aquilo que você precisa comer para o seu emagrecimento, para a sua dieta, como é que você vai conseguir comer de forma mais saudável? Se isso não está aparente para você, não está visível, se na hora que você pensar que você for comer e não tiver, o que você vai fazer? Você vai atrás da comida na hora? Provavelmente não, né? Você vai comer o que tem, você vai ligar, pedir um delivery, você vai fazer o que for mais fácil, porque você não se programou para fazer isso. Então, você precisa deixar bem claro, bem visível o que você precisa fazer para conseguir desenvolver esse bom hábito que você quer criar. Essa é a primeira lei. Então, torne esse hábito claro para você. A segunda lei é a torne-o atraente. Então, para você conseguir desenvolver um hábito, você precisa fazer com que ele seja bom para você. E um dos exemplos disso é você juntar uma coisa que você já faz, que você precisa fazer, com uma coisa que você quer fazer. Isso ajuda você a fazer aquilo que é mais chato para você na sua rotina, enfim, nas coisas que você precisa fazer, que você sabe que precisa, mas que não são tão boas assim no momento que você vai fazer. Então, você juntar uma coisa que você precisa com uma coisa que você quer te ajuda a desenvolver um bom hábito. Exemplo, nesse livro, né, no Hábitos Atômicos, ele até fala de uma situação de uma moça que ela gostava muito de assistir série, assistir Netflix, ele até usa o nome Netflix. O que ela fez? Ela fez um dispositivo onde ela tinha uma bicicleta, né, aquelas bicicletas igual de academia, onde a série só rodava, ali a Netflix só rodava enquanto ela estava pedalando. Então, ela juntou esse hábito que ela gosta, que é de assistir a série que ela quer ali na Netflix, com o hábito de fazer o exercício que era o que ela precisava fazer. Então, ela juntou as duas coisas, um hábito que precisava com o hábito que ela queria. Um outro exemplo disso legal que eu faço muito. Enquanto eu tô treinando, né, que é uma coisa que eu preciso fazer, às vezes eu tô escutando alguma coisa que eu acho legal. Então, não consigo assistir, né, mas enquanto eu tô treinando, às vezes na esteira até dá. Mas enquanto eu tô no treino normal lá de musculação, eu coloco uma aula ali pra eu assistir, pra eu ouvir. Então, aquilo é uma coisa que eu quero fazer, não é nenhuma obrigação. Eu gosto mesmo de assistir, de ouvir, né? Então, eu tô juntando ali uma coisa que eu preciso com uma coisa que eu quero. Outro exemplo, você só vai assistir a série que você quer quando você chegar em casa, se você acompanha alguma série, alguma coisa, assistir televisão, que seja. Depois que você desenvolver uma tarefa que você precisa fazer. Então, exemplo, vou chegar em casa, eu não vou sentar no sofá e ligar a televisão enquanto eu não organizar a minha refeição para o outro dia. Organizar já a minha marmita para o outro dia. Organizar minhas roupas de academia que eu vou usar no outro dia. Então, eu só vou assistir a minha série, sentar no sofá para assistir, ou então só vou pegar no meu celular para olhar ali meu Instagram, depois que eu fizer essa coisa que eu preciso fazer.
tá? Então eu juntei uma coisa que eu quero, que é assistir, com uma coisa que eu preciso, que é me organizar, fazer minhas refeições, enfim. Só que eu só vou fazer isso depois da minha obrigação, sabe assim? Primeiro a obrigação, depois a diversão. É mais ou menos assim que funciona. Então você juntar uma coisa que você precisa com uma coisa que você quer te ajuda a cumprir, a desenvolver esse hábito que você deseja criar. A terceira lei para você conseguir desenvolver um bom hábito é tornar esse hábito fácil. E isso as pessoas acabam errando muito, pecando muito quando querem desenvolver um novo hábito, um bom hábito que ela precisa criar. Um bom exemplo disso é a atividade física também. Então a pessoa nunca fez atividade física, então tá muito tempo sem fazer, não tem esse hábito, não tem essa rotina. E aí naquele momento de empolgação, de motivação, ela quer fazer o máximo que ela conseguir. Então vou treinar ali 5, 6 dias por semana, 1 hora, vou fazer esteira, vou fazer musculação, vou correr no fim de semana. Então ela acaba fazendo tendo uma ideia muito ampla daquele hábito, que quando ela vai pôr na prática, quando ela vai fazer, isso não acontece, porque, né, lógico, fazer coisas muito grandes sem ter começado de um jeito mais simples, vai ser mais fácil de você abandonar esse hábito. Desculpa. Então, isso é você começar. Exemplo também, o que acontece. Preciso mudar minha alimentação e emagrecer. Então, a pessoa quer mudar tudo de uma vez. Então, ela deixa de comer doce, deixa de tomar de refrigerante, ela quer fazer um cardápio bonitinho, certinho, ela faz um cardápio da semana ali com cada dia uma coisa diferente, que só vai acontecer no mundo na cabeça dela, né? Porque na hora que for botar em prática, não vai acontecer, porque vai ser muito difícil de concretizar isso. Então, uma coisa legal, né, que até fala aqui no livro também, de você deixar esse hábito mais fácil, é a regra dos 2 minutos. O que é a regra dos 2 minutos? É você reduzir um grande hábito para uma ação simples que você consiga fazer em 2 minutos. Um bom exemplo disso é a leitura, né? Então eu quero ler todos os dias. Eu não vou pensar na minha cabeça, eu não vou colocar na minha cabeça, eu vou ler todos os dias. Eu vou reduzir isso vou ler uma página. Uma página todo mundo consegue ler. Então eu vou comer mais vegetais. Então eu vou reduzir isso eu vou deixar as minhas folhas ali já higienizadas. Então você consegue reduzir esse grande hábito que você tem. Ou então eu vou correr uma maratona. Eu não vou pensar nisso, vou correr uma maratona. Eu vou caminhar leve por 10 minutos. Então sempre você reduzir esse hábito, pensar sempre na forma mais simples dele. E, aliás, isso eu até falei errado, né? De você reduzir a maratona para 10 minutos. Isso já é uma outra fase. Mas é você pensar mesmo em ações que você consiga fazer em relação a esse hábito que durem 2 minutos. Então, exemplo, eu vou fazer atividade física. Eu não vou pensar, eu vou ter que ir lá na academia, ficar meia hora. Não, reduz essa ação, preciso colocar meu tênis. Porque a tendência é que você fazendo esses 2 minutos, fica muito fácil você seguir com o andamento daquilo, né? Você fez uma coisa muito simples, então para você continuar é mais fácil. Exemplo do ler, né? É até uma coisa que eu preciso voltar a fazer, que eu tava nesse ritmo de ler todos os dias, ler 15 minutos pelo menos todo dia, e eu tava firme ali no objetivo. Mas eu interrompi isso, e aí agora eu tenho que voltar a fazer de novo. Voltar a começar a leitura diária, e isso é uma coisa importante também. Quando você cria um hábito, é importante que quando você quebrar ele, isso não dure mais de 2 dias. Porque passou de 2 dias, pronto, para você voltar já é mais difícil. Que foi o que aconteceu comigo, já tô, acho que mais de mês, sem fazer essa minha leitura diária, que tá fazendo muita falta pra mim. Eu gosto muito de ler de manhã, mas quebrei 1, 2, 3 dias, depois quando eu fui ver, já não tava fazendo mais nenhum dia. Então quando você quebra um hábito, o mais importante é que você volte imediatamente. Eu até falei disso nos stories esses dias sobre o fim de semana, né? Quebrou o seu hábito, a sua rotina, da sua alimentação que você precisava fazer, não é pra ficar pensando muito. Já que eu quebrei hoje, eu vou quebrar amanhã também, afinal é só um dia a mais. Não, é pra voltar imediatamente. No momento seguinte você já volta, porque isso ajuda você a seguir
com esse hábito. Uma outra coisa também de deixar esse hábito mais fácil. Se você tem dificuldade de preparar o seu café da manhã, na sua rotina é muito corrido, então você precisa fazer o seu café da manhã de forma rápida, ou então já levar suas coisas para o trabalho, é importante que na noite anterior você já deixe tudo organizado. Então, se você é a pessoa que gosta de tomar seu café da manhã ali, não quer sair de casa correndo, deixa tudo pronto já deixa a garrafa de café no lugar certo, já deixa o pó de café perto, já deixa as coisas organizadinhas, porque na hora que você acordar no outro dia, isso tá mais fácil de você fazer. Outro exemplo disso também é você colocar, e treinar de manhã. Deixa suas coisas já separadas, então já deixa sua roupa ali de treino, seu tênis separado sempre no mesmo lugar, para você, na hora que acordar, não ter essa loucura de sair correndo atrás das coisas para pegar, e às vezes você até acaba deixando de fazer, porque nesse momento tá muito complicado, conturbado ali, você, deixa isso pra lá, vou fazer outra coisa, já tô atrasada, que acontece muitas vezes, de acordar atrasado, você acaba não fazendo. Então, se programar em relação a isso é muito importante para que você consiga desenvolver esses hábitos. O que é mais importante disso, de tornar esse hábito fácil, de deixar ele mais simples possível para que você com o tempo vá evoluindo. Então você começa andando 10 minutos, depois você corre uma maratona, não é para pular nenhuma etapa, Existem etapas e você precisa seguir passo a passo para você não desistir. O mais importante disso, de você fazer o mais simples primeiro, é que primeiro você precisa dominar o hábito de você comparecer naquela ação. Então não dá para você melhorar uma coisa que ainda nem existe. Esse mesmo exemplo do exercício. Não dá para você melhorar a sua corrida se você nem anda ainda, Tudo começa com você andando. A mesma coisa é a alimentação. Não dá para você falar que agora você vai ser a fitness, comer tudo bonitinho, certinho, se hoje em dia você só come fast food, é sedentário, não pega uma coisa para fazer na cozinha, e aí você tem essa ideia, cria essa ideia na sua cabeça de que você vai fazer tudo isso, e isso não acontece e é frustrante. Então você precisa começar no pouquinho. Primeiro você precisa dominar esse hábito de comparecer nessa ação que você quer fazer. Depois você pensa em melhorar. Então, fiz um pouquinho a cada dia, caminhei 10 dias ali por 10 minutos, agora é hora de eu mudar de fase, agora eu vou caminhar 20, vou caminhar numa intensidade maior, então eu vou melhorando esse hábito, mas a primeira coisa você precisa deixar esse hábito mais fácil. Um outro exemplo também que não é de alimentação, que é o meu exemplo, é em relação à faxina, Eu tenho muita... É bem difícil pra mim ter que fazer faxina, eu não gosto. Mas enfim, tem que fazer, E aí, o que eu faço? Quando eu penso, assim, geralmente eu tento fazer de sexta à noite, porque no sábado eu tô livre, E muitas vezes eu acabo procrastinando, não fazendo aí no sábado, pronto. Já desregulou tudo que eu precisava fazer no sábado, fica mais difícil. Mas, quando eu consigo pensar, ter consciência antes, eu uso muito isso do tornar fácil. Então, assim, eu pensar que eu tenho que faxinar minha casa inteira, que tem um monte de coisa pra fazer, que tem todos os cômodos, que eu tenho que aspirar, que eu tenho que lavar o banheiro, que eu tenho que passar pano, enfim, são muitas tarefas, dezenas de tarefas que eu tenho que fazer no meio dessa ação desse hábito de fazer a faxina, que quando eu penso nessa coisa muito grande, minha cabeça várias vezes já pensou, não, hoje não vai dar pra mim não, deixa pra lá, amanhã eu faço. Porque eu pensei em coisas muito grandes. Quando você tem algo muito grande, você vai fazendo isso aos poucos, pensando nessa tarefa picadinha, nela dividida, na verdade. Então, se eu pensei na faxina, o que eu tenho que pensar primeiro? O que eu tenho que fazer primeiro? Eu vou aspirar a casa. Então, agora, só que eu tenho que pensar é que eu tenho que aspirar a casa. Eu terminei de aspirar a casa, eu tenho que agora passar pano nos móveis, enfim. Vai pensando em uma ação de cada vez. Isso serve para o emagrecimento também. Então, se você tem uma ação na sua alimentação que você precisa fazer, nossa, eu como tudo errado, minha alimentação não tem qualidade nenhuma, eu preciso mudar tudo, tá tudo errado. Não pensa no grande. Pensa, essa semana eu vou focar em diminuir o meu refrigerante. Eu vou tentar diminuir, ou então eu vou tentar não tomar refrigerante, mas enquanto isso as outras coisas vão acontecendo do jeito que dá, mas isso aqui eu vou focar, essa coisa mais simples. Essa outra semana eu vou focar aqui no meu café da manhã. Então é mais fácil quando você pensa
em uma coisa separada do que você pensar no todo, né? Se você pensar que você tem que mudar o seu dia inteiro, a sua alimentação inteira, todos os hábitos que você demorou anos aí da sua vida para construir e você quer fazer isso, ó, assim, do nada. Então você pensar, não, essa semana eu vou focar no meu café da manhã, em fazer o melhor que eu conseguir do meu café da manhã. Que é muito o que eu faço com as meninas lá do Descomplica também, né? A gente tem desafios lá, já teve o desafio do almoço, então todos os dias no almoço, durante uma semana, elas mandavam um prato de comida de acordo com as tarefas que ela tinha em relação àquele prato, àquela refeição. Isso tornava um hábito também. Então eu vou focar aqui nessa alimentação, porque eu vou mandar lá para as meninas no grupo, a gente vai, todo mundo vai ver, então precisa ser o melhor possível. E elas focavam ali naquela alimentação. Teve outra semana que foi do café da manhã. Então durante uma semana postava o café da manhã de acordo com as orientações que elas tinham. Então você direcionar, né, quebrar esse hábito em pequenas partes, esse grande hábito que seria de mudar a sua alimentação para você emagrecer, em pequenas partes, em pequenas ações do seu dia, que nem eu falei das refeições, né? Primeiro eu vou focar no meu café da manhã, depois eu vou focar em fazer o melhor possível do meu almoço, vou focar em fazer o melhor possível do meu lanche, ou o melhor possível da minha atividade física. Isso precisa ser quebrado em partes quando você não está acostumado a fazer nada, porque a tendência é que você não faça, que você desista. Então torne esse hábito o mais simples, o mais claro que você conseguir, que assim você vai conseguir desenvolver ele. E a quarta lei da mudança de comportamento, né, falando aqui de hábitos, é tornar esse hábito satisfatório. Então, quando você tem um hábito que você se sente satisfeito com ele, é mais fácil de você conseguir fazer sempre. Então, um exemplo disso, você pode se recompensar de alguma forma quando você conseguir alcançar alguma coisa que você deseja. Quando você concluir esse hábito que você deseja mudar. Então, olha, durante um mês eu vou para academia pelo menos 4 vezes por semana. Vou me comprometer a fazer isso. Não tô nem falando de tempo que eu vou ficar lá, mas eu vou me comprometer a 4 vezes da minha semana durante esse mês aí para academia. Se eu conseguir concluir essa ação que eu planejei, né, de comparecer lá esses 4 dias, fielmente durante ali os 30 dias, eu vou me recompensar de alguma forma. Só que é importante que essa recompensa não seja contraditória com esse objetivo que você tem. Então, lógico, se você se comprometeu em ir ali para academia nas 4 dias por semana, você não vai se recompensar comendo, sei lá, uma caixa de chocolate, né? Não é essa a intenção. A mesma coisa da alimentação. Se eu me comprometi de fazer alguma coisa em relação à minha alimentação e se eu conseguir atingir, eu vou me recompensar, não vou me recompensar comendo coisas contra o meu objetivo. Então você pode usar recompensas diferentes aí. Uma outra coisa também que eu até comentei uma vez aqui, que teve uma paciente que começou a perceber, ela pedia muito delivery, né, por conta da praticidade, mas às vezes acabava comendo coisas que ela mesma falou que nem gostava tanto, e ela começou a se planejar, começou a fazer as coisas em casa e deixou um pouco de pedir delivery. E ela percebeu o gasto foi pela metade das coisas que ela gastava com comida que ela pedia, reduziu pela metade. Então eu falei assim, então faz o seguinte, pega esse dinheiro, começa assim, a sua meta vai ser, eu vou reduzir a quantidade de vezes no mês que eu vou pedir o delivery e o dinheiro que sobrar disso eu vou usar para fazer tal coisa. Eu vou usar para investir numa viagem, eu vou usar para comprar uma coisa que eu queria há muito tempo. Enfim, não sei. Isso você precisa criar, né? Ver o que você vai se recompensar daquela tarefa que você se programou para fazer. Porque isso vai tornar esse hábito mais fácil de ser desenvolvido. Você vai pensar sempre na recompensa que você vai ter. E lógico, lembrando, essa recompensa não pode ser contra esse objetivo que você está buscando. Bom, você pensar também nessa questão de tornar isso satisfatório, né, de ter essa recompensa, porque a gente pensa sempre na recompensa que é imediata. Então, quando a gente fala de comer, quando a gente fala de fazer exercício, as recompensas que a gente tem, elas não são na hora, né? Fazer exercício até depois que você faz, você até se sente melhor, se sente bem.
mas as recompensas maiores, elas são futuras, né? Então é difícil pra gente pensar que a gente vai fazer uma coisa agora para se recompensar depois. Então por isso que muita gente acaba não conseguindo criar esse hábito. Então é sempre você pensar que a recompensa tardia, ela é melhor do que essa recompensa que você vai ter nesse momento, comendo alguma coisa ou deixando, adiando, né, não ir pra academia, ou então dormindo até mais tarde, né? Isso, quando você consegue visualizar que essas são ações que vão reafirmar essa nova pessoa que você está buscando ser, né, essa nova identidade que você quer ser, de uma pessoa mais saudável, de uma pessoa mais magra, de uma pessoa que vive bem ali com a sua alimentação, que faz exercício. Quando eu penso nisso e eu penso naquilo que eu tenho que dizer não, fica mais fácil dizer não, porque isso vai reafirmar quem eu quero ser. Então é sempre eu pensar assim, a pessoa que eu quero ser faria isso nesse momento? Dormiria até mais tarde? Comeria isso daqui? Será que ela não podia falar não para isso aqui nesse momento? Então tudo isso vai ajudando que você reforce essa identidade para que esse hábito seja implementado aí na sua vida e você consiga desenvolver não só um, mas vários hábitos, não só em relação à alimentação, à atividade física, mas em relação a outras coisas aqui. Eu também já falei de coisas de trabalho, ter mais disciplina, as coisas em casa que você precisa fazer e às vezes você não tem essa disciplina, esse hábito, que nem eu dei o exemplo da faxina, porque são coisas que eu preciso fazer, né? Muitas vezes eu me arrependo muito no outro dia, quando é sábado, que eu quero ficar livre para fazer as minhas coisas pessoais. E aí eu tô lá fazendo faxina, termino 4 horas da tarde, eu fico revoltadíssima, sendo que eu podia ter feito isso na sexta-feira. Por quê? Adiei, procrastinei. E isso de visualizar as pequenas ações, né? Ver, a faxina é algo muito grande, mas eu fazer isso, dividir isso em pequenas partes, me ajuda a começar, pelo menos, a fazer esse hábito. Tem uma outra coisa também que ajuda a reforçar, entra no satisfatório, que ajuda você a reforçar isso, de você conseguir desenvolver esse hábito, de tornar ele satisfatório, e que eu faço muito com os pacientes e também lá no grupo Descomplica, é você registrar esse hábito que você está tendo, esse novo hábito. Então, por exemplo, lá no Descomplica e nas consultas, tem o registro alimentar na consulta, né, onde a pessoa manda para mim o que ela está comendo, de acordo com as orientações que ela teve. E aí, isso ajuda ela mesmo, lógico, me ajuda a acompanhar, a ver como é que ela tá indo, mas ajuda ela a perceber as coisas que ela tá comendo. Isso é muito importante, porque às vezes a gente não tem noção da quantidade das coisas que a gente come. Dou exemplo também do churrasco, né? É legal a gente pensar. Quando você tá no churrasco, você não tá vendo, às vezes, a quantidade de comida que você tá comendo. Se você não põe no prato, piorou, né? O que você faz? Vai comer um pedaço de carne aqui, um pedaço de carne ali, aí faz um pratinho, aí pega uma linguiça. Enfim, quando você vai ver, você já comeu um monte e você nem percebeu. Então, a dica que eu dou em relação a isso é sempre você montar o seu prato. Isso ajuda você a visualizar. Então, voltando para essa questão dos hábitos, quando você visualiza o que você está fazendo, nesse caso das consultas, o paciente tira a foto ali do prato dele, ele está conseguindo enxergar o que ele está fazendo. Isso ajuda você a seguir, a continuar, a se incentivar mesmo de fazer as coisas que você precisa fazer. Outra coisa que até do Descomplica lá é essa parte aqui que tem o planner, ó, que eu coloquei, que é o controle de hábitos. Isso aqui é uma forma legal de você visualizar também, porque aqui, ó, você tem, você coloca aqui o mês, né, a semana, de que dia a que dia. E aí aqui você vai colocando vários hábitos. Então eu já deixo aqui preenchido atividade física, gestão de água, dormir pelo menos 6 horas de sono e consumo de vegetais. Mas aí você pode ir completando com os seus hábitos ali da sua semana. E aí você vai colocando aqui, ó, segunda-feira eu fiz atividade física, cliquei, coloco no xizinho aqui. Terça-feira eu fiz. Isso é muito legal porque você consegue visualizar como que tá o andamento dos seus hábitos ali naquela semana. E você vai olhar ali, quase não tem xizinho aqui, eu quase não tô fazendo isso. Então, vou começar a fazer. Uma outra coisa que você pode fazer em relação a isso daqui é montar um quadro mesmo. Faz um quadro com uma tabela lá,
Igual tá aqui, coloca as atividades, os hábitos que você quer seguir ali na sua rotina. Então, atividade física, consumir mais vegetais, consumir mais frutas, beber água, dormir bem, que são os básicos, né? E aí você vai colocando nas outras colunas o dia da semana. Então, segunda, terça, quarta, até o final de semana. E aí, toda vez que você cumprir aquilo ali, você vai marcando um xizinho. Deixa num lugar onde você consiga ver. Isso aqui eu costumo deixar na minha mesa de trabalho, porque tá aqui todo dia, eu tô vendo. Mas esse quadro é legal você deixar em algum lugar bem visível. Então, deixa ali na sua cozinha, na geladeira, ou até mesmo na porta do seu guarda-roupa, que toda vez você vai abrir, você vai ver. Isso vai te ajudar a visualizar o que você está fazendo, se você está fazendo, se aquela semana você deu uma falhada, né, não fez quase nenhum dia. Isso ajuda, querendo ou não, né, mesmo sem você perceber, ajuda você a se tocar um pouquinho das coisas que você precisaria fazer e que você não está fazendo. Então, tornar esse hábito satisfatório é muito importante para que você consiga seguir com ele, né? Seguir fazendo e incorporar mesmo esse hábito na sua rotina. Bom, então, deixa eu ver quem que tá aqui. Yasmin, Rita, Charlene. Obrigado por quem entrou aí. Bom, então, voltando, recapitulando, resumindo aqui para encerrar a live. Criar bons hábitos é uma coisa que é necessária quando você quer emagrecer, né? Você precisa, porque afinal você vai precisar fazer coisas diferentes do que você faz hoje, mas você precisa ter noção de algumas coisas para que você não saia aí desgovernado, né? Desenfreado, fazendo qualquer coisa, no desespero, e aí não vai resolver nada, querendo fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, e o que acontece é que você desiste e se frustra. Então, essas 4 leis da criação de hábito, elas são super importantes para você ter noção, ter clareza, tornar isso mais fácil, tornar isso uma coisa mais satisfatória. Então, do mesmo jeito que você consegue também criar esses bons hábitos com essas leis, existem as leis para eliminar os maus hábitos. Então, a gente pode tanto criar um bom hábito como eliminar um mau hábito. Então, não vou entrar em detalhes aqui, mas elas são meio que contraditórias as que são para você criar bons hábitos. Então, quais são elas? Tornar esse hábito invisível, esse mau hábito que você tem. Então, tornar ele invisível, não deixar aparente as coisas ali que você faz e não deveria fazer. Exemplo, comida. Se eu não quero ficar comendo doce, eu não vou ter um estoque de doce na minha casa. Senão, toda hora que eu abrir meu armário, vai estar lá a caixa de chocolate. Muito difícil eu não comer, né? Então, vou deixar isso mais invisível possível para mim na minha rotina. Tornar isso desinteressante. Então, você pensar que essa atitude que você está tendo não vai te trazer bons resultados. Então, isso não é uma coisa interessante de você fazer. Tornar isso mais difícil. Então, outro exemplo do doce que eu dou sempre aqui também. Não, tem vontade de comer o doce? Beleza, você vai ter que ir lá comprar no mercado. Será que você vai todas as vezes que você tiver vontade? Provavelmente, muitas vezes você vai desistir de ir, porque você vai ter que ir, sair de casa, ir até o mercado, e aí você vai esquecer que essa vontade, você sentiu essa vontade e nem vai querer ir atrás disso. Diferente se você estiver na sua casa, se você facilitar esse acesso, você vai comer muito mais, óbvio, né? E tornar isso insatisfatório. Então, deixar esse hábito, por exemplo, como eu dei o exemplo do delivery, ficar comprando muito delivery é uma coisa que vai doer no meu bolso, então isso não é satisfatório para mim. Então, é sempre você enxergar isso dessa forma, para você eliminar esses maus hábitos. Então, para você criar um bom hábito, você precisa fazer com que isso seja claro, atraente, fácil e satisfatório. São as 4 leis da mudança de comportamento para que você crie um bom hábito. Usem isso para o emagrecimento de vocês, mas também usem isso nas outras áreas de hábitos que vocês pretendem criar. Tá bom? Esse é o recado que eu tinha para deixar para vocês hoje. Muito obrigada por quem esteve aí. Um beijo e até a próxima live.